Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O emprego em Portugal atingiu um novo máximo histórico. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, havia cerca de 5,1 milhões de pessoas empregadas em Portugal no segundo trimestre do ano. É o valor mais alto desde que o INE lançou esta série estatística em 2011. Em relação ao trimestre anterior, houve mais 40,5 mil pessoas a trabalhar em território nacional. Entre abril e junho, verificou-se um acréscimo dos trabalhadores tanto do sexo feminino como do masculino. Houve também um aumento do emprego em praticamente todos os grupos etários, com exceção dos mais jovens entre os 16 e os 24 anos de idade. Neste último caso, o mercado laboral perdeu 8.400 funcionários. No segundo trimestre do ano, verificou-se um decréscimo dos trabalhadores com ensino básico. Em sentido contrário, o número de funcionários com formação superior foi o que mais cresceu, com um aumento de 99 mil pessoas. Segundo o INE, o setor dos serviços registrou a maior subida ao nível da empregabilidade. No segundo trimestre, empregou quase 73 mil pessoas. O relatório trimestral do INE dá ainda conta de que entre abril e junho, o número de contratos de trabalho sem termo foi o que mais subiu. Em contrapartida, a celebração de contratos de trabalho com termo diminuiu no segundo trimestre. Ambos os trabalhos a tempo parcial e completo aumentaram no período em análise. Entre os 5,1 milhões de trabalhadores, um quinto, 20,2%, esteve a trabalhar através de casa no segundo trimestre. Desses, 96,2% estiveram em teletrabalho, o que corresponde a mais de 1 milhão de pessoas. O INE refere ainda que a taxa de desemprego no segundo trimestre de 2024 recuou para os 6,1%, valor inferior em 0,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e igual ao trimestre homólogo. No segundo trimestre do ano, as maiores taxas de desemprego foram registadas na Península de Setúbal, Grande Lisboa e Norte. Em contrapartida, as menores verificaram-se no Algarve, Alentejo, Região Autónoma da Madeira e Centro. Apesar do maior dinamismo no mercado de trabalho, há quem não consiga encontrar emprego. 39% da população desempregada encontrava-se nesta situação há pelo menos um ano ou mais. Já a taxa de desemprego jovem, dos 16 aos 24 anos, foi estimada em 22%, tendo diminuído em relação ao trimestre anterior, mas aumentado em comparação com o trimestre homólogo. De recordar que nos primeiros 3 meses de 2024, a taxa de desemprego de jovens na União Europeia situou-se nos 14,8%. Nesse trimestre, Portugal apresentou a quarta taxa mais elevada dos Estados-membros, 23%. Em julho, Rosária Palma Ramalho, a Ministra do Trabalho, já tinha alertado para o facto de o desemprego jovem estar a atingir taxas que não são admissíveis. Ouvido pelo jornal Eco, o professor universitário João Serjeira aponta como um dos principais entraves a sazonalidade dos empregos dos jovens. Fechamos assim mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast A História Repete-se, da autoria de Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho. No último episódio conversam sobre o movimento dos cátaros, considerado pela Igreja de Roma como uma heresia. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.